Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O caso de hoje é um caso nacional que ficou bem conhecido, mas antes de começar eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos, para que eu possa cada vez mais trazer conteúdos aqui, tá bom? Então agora roda o vídeo. O caso de hoje é o caso Ives Ota. Ele era um menino de 8 anos, era considerada uma criança tranquila, tinha uma família unida que viviam na zona leste de São Paulo. Masataka Ota e Keiko Ota eram os pais de Ives Ota. Além dele, ele também tinha uma irmã mais velha, a Vanessa. A família tinha lojas de 1,99 e as lojas estavam indo muito bem, né? Os negócios indo muito bem e eles acabaram ficando bem visados. No dia 29 de agosto de 1997, os pais contam que tiveram um pressentimento ruim durante aquele dia. O Ives estava em casa com a babá e também brincando com um primo, quando um motoboy chegou na casa. A babá atendeu a porta e ele estava com um buquê de rosas e disse que tinha que entregar essas flores. Porém, ele enganou a babá, conseguiu entrar na casa, trancou a babá e a outra criança em um cômodo e acabou sequestrando o Ives Ota. A família então chegou em casa e descobriu que a criança tinha sido levada. A polícia foi acionada, começaram os trabalhos e a família ficou em casa aguardando alguma ligação de resgate. Apenas no dia seguinte que veio o primeiro pedido de resgate. Porém, não falaram muita coisa, somente que tinham sequestrado o garoto e pediram a quantia de $1 milhão. A família foi instruída a pedir uma prova de vida. Porém, quando essa ligação desse primeiro pedido de resgate foi feito no outro dia, felizmente a criança já estava morta. Mas ninguém sabia disso e nem a polícia. Porém, na prova de vida, a polícia já começou a desconfiar de que ele já estaria morto. Porque o pai perguntou o que o Ives teria ganhado no último Natal. E a resposta foi que eles teriam viajado. E o pai confirmou que sim, eles haviam feito uma viagem para o Paraná em novembro, né? Um pouco antes do Natal. Porém, não foi essa a pergunta que o pai fez. Então aí a polícia já começou a desconfiar que tinha algo errado. Ao todo foram 3 ligações de pedidos de resgate. E a partir desses telefonemas a polícia começou a rastrear e descobriram que eles estavam ligando de um orelhão bem próximo à casa do Ives Ota. Então, eles colocaram uma equipe de policiais na rua, né, desse orelhão, para caso eles retornassem a ligar. Quando ocorreu essa nova ligação, a equipe foi acionada, chegaram lá e prenderam o suspeito. Ele estava fazendo a ligação sentado em cima da moto, né, para facilitar a fuga, mas mesmo assim ele foi pego. Ele foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento. Chegando lá, ele negou, porém já tinha sido feito um retrato falado que era bem semelhante a ele, e ele também foi reconhecido pela babá. Descobriram que ele utilizava um nome falso, pois ele se apresentou como Silvio, porém o nome dele era Adelino. Além disso, ele era foragido por roubo. Bom, no fim ele confessou que sequestrou a criança, porém ele disse que não sabia do paradeiro dela, que o papel dele foi só pegar a criança e entregar para o Paulo de Castro, que era um policial que trabalhava fazendo bico de segurança lá na loja do pai do Ives. E na verdade eram 2 policiais que trabalhavam lá de segurança na loja, e ele entregou a criança para um deles, mas que os 2 que solicitaram o sequestro. No caso, ele acusou os 2 policiais. E esse policial, para quem ele disse que entregou a criança, ele chegou a ir na casa do Ives, né, durante ali esse processo, conversou com o pai do Ives, disse que poderia ajudar até de repente fazer a parte de entregar o valor do sequestro, sabe, ainda ofereceu ajuda. Bom, enquanto uma equipe estava em função de capturar o sequestrador, a outra estava de descobrir o paradeiro da criança. Bom, eles foram nas casas desses policiais e não encontraram nada. 2 dias depois eles retornaram, tanto nas casas dos policiais quanto do motoboy, e revistaram tudo de novo. Foram atrás de pistas, de fio de cabelo ou qualquer coisa que indicasse, né, a presença da criança. Mas eles focaram mais na casa do motoboy, porque testemunhas disseram que viram ele chegar com a criança lá na casa dele. A primeira pista foi quando um dos policiais encontrou uma embalagem de um brinquedo chamado Tamagotchi, que era bem famoso na época, e o policial lembrou que em uma das ligações de resgate o sequestrador comentou que estava cuidando bem da criança e que inclusive teria comprado para ele de presente um Tamagotchi para ele brincar.
então intensificaram as buscas ali. Havia um berço, que era da filhinha do motoboy, e o policial percebeu que embaixo do berço havia feito um reparo no chão e estava diferente do restante do piso. Então eles resolveram mexer ali, abriram essa parte do piso que estava diferente, encontraram ali uma cova rasa e logo já apareceu o cotovelo da criança. O policial conta que não havia cheiro, mesmo que o corpo já estava ali há 11 dias. A perícia então foi acionada e começaram os trabalhos. Perceberam que havia uma lesão na cabeça da criança que era de disparo de arma de fogo. Concluíram que foi um disparo de curta distância e foi mais ou menos na região nasal. Concluíram também que ele não estava consciente, pois não havia nenhum indício de defesa. Provavelmente ele estava sedado. Na terra também foi encontrado cal, que geralmente é utilizado porque acelera a putrefação do corpo e também não deixa cheiro. Então foi por isso, como o policial comentou, não havia cheiro. Ele só desconfiou mesmo pelo piso estar diferente, mas não por algum cheiro ou algo do tipo. Também fizeram uma peneira na terra e encontraram o projétil, que era de uma 9mm, que segundo a perícia é uma arma proibida e que somente as Forças Armadas utilizam. Bom, a partir desse momento em que o corpo da criança foi encontrado na casa do motoboy, ele acabou assumindo. Ele conta que pegou a criança, foi levar para casa dele e no caminho encontrou o Paulo, que era um dos policiais, e que a criança reconheceu o Paulo como sendo o segurança da loja do pai dele. O policial falou pro menino que ele não precisava se preocupar, que aquilo era uma brincadeira de polícia e ladrão e que logo o pai dele ia buscar ele. O motoboy levou a criança para casa dele depois disso, mas com toda a repercussão que estava tendo e com medo porque a criança reconheceu ele, o policial então ordenou ao motoboy que matasse a criança. Então, quando a mulher e a filha do motoboy não estavam em casa, ele ofereceu um achocolatado para o Ives, que tinha ali alguma coisa para que ele fosse dopado. Então ele abriu uma cova rasa ali embaixo do berço da filha, colocou o menino ali adormecido e disparou o tiro com o silenciador. Os vizinhos confirmaram que o policial ele frequentava a casa do motoboy, ou seja, provavelmente eles já estavam planejando esse crime há um tempo. O pai do Ives contou que a família estava toda reunida em casa, todos abraçados numa roda de oração, quando a polícia ligou e disse que tinham encontrado o Ives. Então eles se abraçaram felizes porque eles não haviam entendido o que tinha acontecido. Até que a polícia então acabou revelando que haviam sim encontrado ele, porém ele estava sem vida. Depois do crime foi uma etapa bem difícil para a família, principalmente para o pai do Ives, que ele se sentia culpado, por ter contratado aqueles homens que foram responsáveis pelo assassinato do filho. Ele conta que começou a beber, que tinha pesadelos com o filho pedindo socorro, ele teve depressão, foram tempos bem difíceis. Porém, 1 ano depois, a família recebeu uma nova bênção, que foi o nascimento da Isis, que seria a irmãzinha do Ives Ota. Um tempo depois, os pais do Ives fundaram o Instituto Ives Ota, que contribuía com trabalhos voluntários lá de São Paulo. Eles também fizeram uma campanha para que houvesse punições mais severas para esses tipos de crimes, esses crimes hediondos. O pai foi vereador de 2013 a 2020 e ele defendeu muito esse tema. Um fato bem bizarro é que durante o tempo de prisão, condenados eles estudaram lá dentro da prisão e o pai do Ives foi convidado a entregar o diploma de bacharel em direito para os 3 assassinos do filho. E ele, obviamente, negou o convite. Mas o pai do Ives, ele conta que o Ives era amor na vida deles, era muito amor. Então eles resolveram perdoar os 3 assassinos. Eles ficaram bem conhecidos por se encontrar com eles e conceder a eles esse perdão. Os pais também fundaram o movimento Paz e Justiça e no dia 24 de fevereiro agora de 2021, o pai do Ives faleceu aos 64 anos em decorrência de um câncer.